A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas, hoje é comemorado o Dia do Pastor. E em homenagem a isso eu quero estar trazendo uma palavra subordinada ao dia de hoje. E o salmo bem conhecido, que todos conhecem, é o salmo de número 23. Vamos estar lendo e em seguida nós vamos trazer uma reflexão concernente a isso, tá bom? Bom, diz o seguinte, Salmo 23 na versão NVT. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto dos riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Hoje eu quero estar orando por todos os pastores. Pai, rendemos graças e adoramos o Teu nome porque só Tu és digno de toda honra e de toda glória. Senhor, Tu que és o pastor perfeito, Tu que és o pastor sem falha, nos guia, nos ensina a instruir cada ovelha, Pai. Nos dá sabedoria, perdoa nossas falhas como líderes que somos muitas vezes, Senhor, somos imperfeitos, mas Tu que és perfeito, é aquele que nos ensina. É o nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, hoje é o dia do pastor. Em algumas congregações é outra data. Mas hoje eu quero falar sobre hoje, sobre o dia do pastor. E este salmo retrata um cântico de um pastor, a saber, Davi. Davi que tinha cheiro de ovelha, andava com ovelha e cantava junto com ovelha. Sabe o que eu acho lindo? É que para ser pastor não precisa, sabe, digamos assim, querer. Não, pastor, para ser pastor não precisa querer, não. Precisa Deus escolher. Porque o Senhor vai escrever e dizer, olha, eu vos dei pastores. Então quem dá é Deus. Não é a gente, não é a igreja quem faz o pastor. Mas é Deus quem, sabe, escolhe pastores para as suas igrejas. Tem pastores de vários jeitos. Tem aquele mais animado, tem aquele mais rígido, tem aquele mais tímido, tem aquele mais, digamos, jovial, mas acima de tudo, se houver nele ou neles características, amor, sabe, digamos assim, simplicidade, existem, sabe, em todo mundo. Se a gente for olhar a quantidade de pastores que existem, pastor, eu já fui um dia e hoje não sou mais. Bom, mas o céu conhece cada um. Deus conhece. Então Davi, ele vai falar que Deus é o pastor dele, que Jesus é o pastor dele e que nada o faltaria. Por quê? Porque o pastor que é preocupado com o seu rebanho, ele sabe, se desdobra para ver as ovelhas bem. Infelizmente, há alguns, e eu não quero aqui generalizar, que se preocupam mais com as lãs das ovelhas, se preocupam mais com a gordura das ovelhas. Mas todos estes, e quando eu falo de pastor, eu não estou só me referindo à figura do pastor, porque existem ministérios por aí que tem pastoras, que tem, sabe, presbíteros que têm ações pastorais, evangelistas que têm ações pastorais e até diáconos que exercem a função de pastor, dada a dificuldade que existe na labuta ministerial.
E eu quero, sabe, aqui me referir a todos estes, também a missionárias. Se em você houver amor por ovelhas ou pelas ovelhas, você vai fazer com que esta obra cresça. E precisamos, acima de tudo, entender que as ovelhas não são nossas. As ovelhas são do Senhor. E Deus te designou para cuidar, para, sabe, tratar as feridas, colocar bálsamo. Muitas vezes um pastor não vai ser compreendido. Muitas vezes o pastor tomará atitudes que alguns não gostarão, porque, sabe, geralmente é assim, o pastor só é amigo quando faz o que a ovelha gosta, mas quando o pastor, direcionado por Deus, entenda isso, quando ele é direcionado por Deus e ele cobra de uma ovelha que muitas vezes está dispersa, ou ele usa a autoridade dada pelos céus, aí muitas vezes ele deixa de ser amigo. E sabe o que é que eu acho lindo? É que quem sabe separar a função de pastor e de ovelha, esse daí prospera. Porque eu sempre costumo dizer isso, não existe pastor sem ovelhas e nem ovelhas sem pastor. Quando eu olho para Davi, o cuidado que ele tinha, e que está relatado neste salmo, e é um dos primeiros salmos que Davi está compondo, ele vai falar algo bem interessante, que o pastor faz repousar as ovelhas em pastos verdejantes. Ou seja, quem se alimenta de pastos verdejantes não vai em busca de palha seca. E tem lugares por aí que infelizmente estão servindo palha seca. Pastor, o senhor agora começou agora? Não, meu amado. E eu não estou aqui para julgar. Quem sou eu para julgar? Eu sou falho, sou imperfeito. Mas tem um Deus que é perfeito. Tem um Deus que contempla as ações de cada um, de cada uma, de cada líder. E talvez, a certo ponto, alguém até diga, é muito fácil ser pastor. É só preparar uma palavra, abre a igreja, fecha a igreja, dar ordens. Ah, meu amado, como é dificultoso. É muitas vezes você tratar de alguém, tirar os carrapichos, sabe? Fazer com que esta ovelha tenha vida e de repente essa ovelha vai terminar muitas vezes ferindo um pastor. E eu também falo isso vice-versa, tá certo? Mas, acima de tudo, ser pastor é muitas vezes cuidar de muitas pessoas e precisar de um cuidado de Deus. Ser pastor muitas vezes é aconselhar e não ter ninguém para aconselhá-lo. Ser pastor muitas vezes é abdicar de toda a sua carreira e viver a chamada que Deus tem para ele. Às vezes o pastor, dada a batalha que ele tem enfrentado no respectivo ministério, ele já não se alimenta bem. Ele já não consegue mais, sabe, digamos assim, empenhar. Por quê? Porque são muitas guerras. Imagina, eu, por exemplo, pastorei uma igreja com uma boa quantidade de membros e eu sou grato a Deus por cada membro, mas acima de tudo, tem pessoas que muitas vezes, tem pastores que sequer estão conseguindo empenhar a sua autoridade eclesiástica, a sua função pastoral, sua vocação. Por quê? Porque tem sido impedido. Não vou chamar de ovelhas, mas de pessoas que, na verdade, se acham que aquele homem ou aquela mulher, muitas vezes, não foi Deus quem colocou ali. Não toque. Eu digo isso com toda a liberdade. Não toque no ungido ou na ungida de Deus. O preço a se pagar é muito alto.
Você está entendendo? A gente abdica da nossa família para tratar com vidas que muitas vezes são ingratas. E a gente sabia que era isso que aconteceria, mas a gente, digamos assim, quem é escolhido não tem escolha. Quem é escolhido vive sob a direção de Deus e de sua palavra. Termino essa mensagem para não ficar muito longa, mas eu quero aqui te parabenizar, pastor, pastora, você que tem, ação pastoral. Meus parabéns para você por manter esta obra de pé, por ter sempre uma palavra para trazer para a igreja, porque o pastor é aquele que pode todo mundo muitas vezes querer desistir, mas ele ou ela não tem essa opção, não tem. Mas a você, meus pastores, vai meu aplauso, a minha oração, e que a cada dia Deus te conserve, Deus te abençoe. Sabe por quê? Porque você tem as marcas do chamado. Chora na madrugada e fica sorrindo durante o dia quando está no culto. Oh glória! Que o Senhor te ajude, que o Senhor te abençoe e que a cada dia os céus acrescente a você força, graça e sabedoria. Amém. Parabéns a todos os pastores. Não vou citar o nome de alguém porque eu posso ser injusto, mas eu quero aqui parabenizar a todos vocês. Feliz Dia do Pastor. A paz do Senhor e que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Oh glória!